Jonas capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo 3, são 10 versículos. Vamos permanecer com as crianças aqui hoje, calminhas, em paz, não é isso? Jonas capítulo 3, continuando a nossa série de mensagens no livro de Jonas. Estão me ouvindo bem atrás? Tudo jóia? Tá perfeito, Antônio. Jonas capítulo 3. Todos nós encontramos? Vai estar projetado também aqui. Jonas capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele se levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e os seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Preste atenção no versículo 9. Quem sabe voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Vamos orar? Soberano Deus, nós te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus tremendo, poderoso, um Deus que pode mudar qualquer situação, o Deus que pode quebrar o coração mais duro, o Deus que pode produzir novo nascimento, o Deus que restaura, o Deus que santifica. E a minha oração, o Senhor sabe disso, tem sido para que nessa noite haja conversão, haja santificação, haja restauração, transformação de vida, Senhor. Eu peço ao Senhor que, apesar de mim, o Teu povo seja abençoado com a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Mas Te pedimos também, Deus, nos dê um coração disposto a Te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Dentre várias experiências que Deus tem dado ao missionário Ronaldo Lidório, eu queria compartilhar uma com vocês nessa noite. Quando ele estava na África, no meio dos concombas, um feiticeiro se converteu e ele então falou com o Ronaldo Lidório: Ronaldo, vamos fazer um congresso? Vou convidar as pessoas e você vai pregar. Ronaldo Lidório então concordou com aquele congresso e aí marcou o dia, tudo ok, vai ser hoje o congresso. Ronaldo Lidório se preparou para aquele congresso e na hora que o Ronaldo Lidório ia começar a falar de Jesus, 2 feiticeiros chegaram e disseram assim: você não pode falar de Jesus. E se você falar, nós vamos atrapalhar. Ronaldo Lidório falou com eles: mas não, esse povo está esperando aqui para ouvir falar de Jesus. Tudo bem, você vai falar, mas nós vamos atrapalhar. Ronaldo Lidório se preparou para começar a pregar, os feiticeiros foram para trás do Ronaldo, e tudo que o Ronaldo falava, eles que dominavam a língua, o Ronaldo ainda não dominava a língua daquela tribo, Ronaldo Lidório falava assim: Jesus salva, os feiticeiros gritavam: não, não salva não, é mentira. E ficou aquela luta. Ronaldo Lidório falava: Jesus é o único que pode libertar você. E o feiticeiro dizia: isso é tudo conversa fiada. Diz o Ronaldo que no meio daquela confusão toda tinha hora que ele tinha que parar e pensar se ele não estava repetindo as palavras dos feiticeiros. De tamanha a bagunça. E mais,
Ronaldo conta que, enquanto ele estava pregando e os feiticeiros atrapalhando, o pessoal que queria ouvir dizia assim, gritava com os feiticeiros, fica quieto aí, nós queremos ouvir. As crianças correndo, tinha cabrito correndo, cachorro correndo, e sabe, irmãos, pregar num ambiente desse não é fácil. Ele termina a mensagem e chega para aquele ex-feiticeiro e fala assim, olha, eu acho que hoje não vai dar nada. O ex-feiticeiro convertido, com mais fé que o Ronaldo Lidório, disse assim, não, Ronaldo, agora nós vamos orar pelos convertidos. Tomou a palavra e disse assim, aqueles que querem receber Jesus nessa noite, nós vamos orar, o pastor Ronaldo está aqui e vai orar por vocês. Para a surpresa do Ronaldo e para a glória de Deus, 67 concombas se converteram naquela noite. Num ambiente que você fala assim, isso não vai dar nada. Mas, quando estava terminando ali o Ronaldo orando para aquelas pessoas, Ronaldo percebeu que estava vindo uma pessoa se arrastando. Era uma menina que teve paralisia infantil, mas que ouviu que alguém ia falar de Jesus naquele dia. Ela chegou e, segundo o Ronaldo, as mãos sangrando, toda suja, porque caminhou 5 quilômetros para ouvir o Evangelho. Esse Deus é poderoso, irmãos. A palavra de Deus é poderosa. Vocês sabem que toda quinta-feira nós temos um trabalho no Hospital São José da Bahia. E lá é um ambiente muito interessante, porque o pessoal está ali para fazer o tratamento do câncer. E nós vamos para lá às 6 horas da manhã, levamos um violão, em 15 dias nós levamos um café da manhã, e eu dou uma palavra no máximo de 3 minutos. Mas aquele ambiente, ele é diferente, porque alguns dias, assim, tem dia que você chega lá e eles estão agitados. Claro, todo mundo preocupado, estou tratando de câncer. Tem dias que eles não me dão atenção. Eu prego, mas eu parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Tem dias que às vezes eles param para ouvir. Nessa quinta-feira agora aconteceu algo muito especial. Eu terminei de dar a palavra e... Deixa eu tomar a minha aqui rápido. Um senhor me chamou e falou assim, vem cá, meu filho. Pensei que estava pedindo um café. Cheguei e falei assim, chega mais perto. Cheguei perto da boca dele e ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. Continua, porque você não tem noção como que nós somos fortalecidos com esse trabalho de vocês. Eu chorei agora, mas lá eu segurei, porque o pessoal, todo mundo fazendo tratamento. Eu falei, às vezes a gente acha, irmãos, assim, que isso não vai dar em nada, que a gente não está nem prestando atenção. Uma pessoa me chamou e falou assim, continua, meu filho. Você não tem noção como que eu sou fortalecido quando vocês vêm aqui. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje nós vamos olhar para um texto da Bíblia, um missionário que parece que fez quase tudo para dar errado e deu tudo certo. O maior despertamento da Bíblia aconteceu com um pregador que pregou sem amor pelas almas, que não orou em nenhum momento pela conversão de ninguém, e Deus converteu uma cidade inteira. Um sermão de poucas palavras, 7 palavras no português, 6 palavras no hebraico. E correndo ainda, como aquele anúncio de morte que passa aqui na Marieta Xavier. O carro passa, fulano é filho, e comunica que o pai, quando chega lá embaixo na padaria, você não sabe quem morreu ainda, porque o carro já passou. O maior despertamento da história bíblica, irmãos, aconteceu com um homem que pregou sem vontade de pregar. A cidade de Nínive, segundo o relato de Gênesis, ela foi fundada por um homem chamado Nimrod. Sabe quem é Nimrod? Nimrod é bisneto de Noé. Um homem poderoso, mas bem complicado, terrível. Seu nome significa rebelião. Quem bota o nome do filho de rebelião? Esse era o Nimrod. Nínive era a capital da Síria, aproximadamente 600 mil habitantes. Quando o texto diz lá de 120 mil pessoas que não sabiam discernir da mão direita e da mão esquerda, os estudiosos vão dizer que ali eram as crianças.
E eu já disse para vocês que os ninivitas eram terríveis, eles decapitavam as pessoas, pegavam a cabeça das pessoas e colocavam na entrada da cidade, na porta da cidade, para vocês terem ideia como que os ninivitas eram terríveis, era para colocar medo mesmo. Imagina uma cena assustadora, chegar no início aqui de Itaperuna, um monte de cabeça pendurada. Era assim que eles faziam. Segundo um estudioso, várias vezes a Assíria tentou invadir Israel. E segundo esse mesmo estudioso, ele disse o seguinte, que quando a Síria invadia uma cidade ou uma nação, a primeira coisa que eles faziam, sabe o quê? Destruir o templo daquele povo. Por quê? Matou o Deus daquele povo. Segunda coisa que eles faziam, matar o rei. Você sabe muito bem que a população, de certa forma, sente uma segurança com o governo. Terceira coisa que eles faziam era matar os sacerdotes e os profetas. E você sabe que o pai de Jonas era profeta. Jonas cresceu ouvindo da crueldade dos assírios. E sabe o que Deus faz, Diego? Jonas, vai pregar em Nínive. Vai pregar para esse povo, Jonas. Vai falar para esse povo, Jonas. E eu falei para vocês em uma outra mensagem que Jonas não tinha medo dos ninivitas, Jonas tinha raiva dos ninivitas. Jonas queria que os ninivitas fossem para o inferno. E Jonas sabia que se ele pregasse, havia uma possibilidade de arrependimento. E Deus ser misericordioso com aquelas pessoas. Na última mensagem eu disse para vocês que debaixo da pele de cada um aqui tem um Jonas. É só uma questão de tempo para ele se manifestar. Um Jonas que sabe da vontade de Deus e tenta fugir. Um Jonas que endurece o coração. Um Jonas que quer misericórdia para ele, juízo para os outros. Ou não tem? Ou será que só existiu esse Jonas? Debaixo da pele aqui tem um Jonas, mas sabe o que um homem chamado Isaltino Gomes, um pastor, disse certa vez? O fato de Deus ser bondoso, preste atenção nisso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo à recalcitrância ou à teimosia. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Sabe qual foi o resultado da teimosia de Jonas? Nós vimos nas últimas duas mensagens, foi parar na barriga de um peixe. Deus falou de forma clara, Jonas, Nínive, Jonas, outra direção. O que Deus fez? Vento contrário, peixe. O peixe ainda era a misericórdia de Deus. Quem sabe Jonas pensou assim, eu vou fugir e Deus levanta outro. Eu vou sair e Deus vai levantar outro profeta. Não, é você, Jonas. É você que eu quero. E finalmente na barriga do peixe Jonas orou, porque até esse momento ele não tinha orado, e lá na barriga do peixe ele fez uma declaração maravilhosa. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas então é vomitado, e agora Jonas vai pregar em Nínive. Jonas prega um sermão curto, irmãos, sem amor nenhum pelas almas. Jonas não amou os ninivitas. E um sermão de juízo, um sermão duro, e a cidade inteira se converte. É isso que fala o capítulo 3. Vamos olhar para o texto. Olha aí o versículo 1, o que diz? Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo. Só esse versículo aqui, quantas lições? Veio a palavra do Senhor segunda vez. O Deus da graça é o Deus da segunda chance. Novamente, Jonas. Vamos de novo. Vamos para Nínive, Jonas. Eu chamei você já, você fugiu, mas vamos de novo. Que coisa maravilhosa esse Deus, irmãos. Que nos dá oportunidade. Que chama a gente para começar de novo. Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Vamos de novo, Jonas. Vá para a cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem minha, a mensagem que eu vou te falar para você. No capítulo 1, no versículo 2, Deus disse assim, logo no início, quando Deus chamou Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, nós devemos lembrar que Deus não é Deus só de uma nação. Deus não é Deus só de Israel. Deus não é Deus só de Israel. Ele governava Israel e governa todas as outras nações.
Não se esqueça disso. Talvez eu vou te decepcionar nessa noite e dizer para você que Deus não é brasileiro. Cantamos essas músicas, né? Que Deus é brasileiro. Que história é essa que Deus é brasileiro? Deus é de todas as nações. Ele é rei dos reis. Deus é senhor dos senhores. Não é à toa que ele chamou Ciro, o rei da Pérsia, de meu ungido. E o cara não conhecia Deus. Deus é o Deus de Israel, mas estava preocupado lá com Nínive. Por quê? Porque a iniquidade de Nínive multiplicou de tal maneira que aquilo provocou a ira de Deus. E o que Deus está falando é o seguinte: Deus queria que Jonas anunciasse que haveria de destruir a cidade de Nínive. Por quê? Porque os habitantes provocaram a ira de Deus. Tem um versículo na Bíblia que é muito interessante, que se encontra em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15 fala da medida da iniquidade. Parece que a medida da iniquidade dos ninivitas chegou a um limite. E Deus falou assim: Jonas, vai lá. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Chegou, Jonas. Vai falar com os ninivitas. E depois daquela experiência, no barriga do peixe, no ventre do peixe, Jonas não quer mais teimar com Deus. Olha aí o versículo 3 que diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Segundo os historiadores, irmãos, a cidade de Nínive era a capital da Síria, uma cidade grande, 600 mil habitantes, uma cidade murada e que, segundo esse estudioso, caberia 3 carruagens para andar em cima dos muros de Nínive. Para vocês terem ideia, o rio Tigre cortava essa cidade e ela precisaria de 3 dias para percorrer. Imagine isso. É interessante, irmãos, que após experimentar a misericórdia de Deus, que o peixe é a misericórdia de Deus, Jonas agora não quer mais fugir do Senhor. Ele vai obedecer, mas ele vai obedecer mesmo contra gosto. Jonas não estava alegre naquele momento. Jonas não estava alegre em obedecer a Deus e pregar em Nínive. Você já fez alguma coisa que não era da sua vontade, mas era o certo? Já teve essa experiência? Já fez alguma coisa sem alegria, mas porque aquilo era o certo a se fazer? Quem é casado aqui, isso acontece o tempo todo. Não é verdade? Quer aprender a fazer o certo sem vontade, é só casar. Tem momentos que você sabe que o certo a se fazer é aquilo ali. Falta um pouquinho. Mas é muito difícil fazer o que nós não queremos, não é verdade? Um Jonas, não o da Bíblia, mas o Madureira, ele diz o seguinte: chega de romantizar a vontade de Deus como se fosse fácil cumpri-la. Ele diz o seguinte: olha, fazer a vontade de Deus irá colocá-lo no jardim das aflições e levá-lo a orar, faça-se a tua vontade. Em alguns momentos da nossa vida, fazer a vontade de Deus vai te colocar de joelhos e pedir: Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso, eu sei que é certo, mas eu não estou com vontade de fazer isso. E Jonas agora vai pregar mesmo contra a vontade, mas porque Deus mandou. Em obediência à palavra de Deus, mesmo contra gosto, e Jonas fez o caminho de um dia, sendo que o certo era fazer em 3. Já viu aquela propaganda de remédio no intervalo do Jornal Nacional? Que no final diz assim: esse medicamento... Já viu? Não é assim? Esse medicamento... Dá nem para você entender o que falou. A impressão que nós temos é que Jonas chegou em Nínive e pegou uma reta assim, Antônio, ó, e começou a gritar. Jonas correndo e pregando. Olha o que o texto diz: começou Jonas a percorrer a cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Um sermão de 7 palavras no português. Correndo e pregando. Isso é porque ele não sabia o número do WhatsApp da galera de Nínive. Senão ele jogava lá no grupo e acabou, está pregado. Já preguei. Imagina isso, queridos. Sem amor, com pressa, tem como dar alguma coisa? Você sabe que o livro de Jonas é um livro muito criticado por aqueles que não acreditam na Bíblia. Abre aspas rapidinho. As pessoas vão dizer o seguinte: vocês ficam falando do livro de Jonas, isso é mentira pura. Por quê? Jonas, ele era um israelita, e o povo de Israel falava hebraico. Os assírios falam aramaico. Como é que Jonas pregou lá em aramaico?
O aramaico e o hebraico são línguas parecidas, mas pode ser mais simples isso aqui. 6 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Jonas, 6 palavras para falar em outra língua não é tão difícil. Talvez por isso um sermão tão curto. 6 palavrinhas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida aqui é a mesma usada em Sodoma e Gomorra. Lembra quando Sodoma e Gomorra? Quem sabe eles pensaram o seguinte: vai vir fogo e enxofre e vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo aqui. E Jonas só prega juízo, não tem uma palavra de graça. Não tem uma palavra de amor nesse sermão. O que Jonas está dizendo para esse povo, 40 dias é o prazo que Deus deu, hein? Presta atenção, 40 dias e passou os 40 dias, vai acabar tudo. Mas tinha algo que mexia com o coração de Jonas, a possibilidade dos ninivitas se arrependerem. Porque tem uma coisa que Jonas não queria, era o arrependimento dos ninivitas. Jonas queria que todos eles fossem para o inferno. Projeta para mim, Aline, o que diz Jeremias 18. Está projetado? Olha só, acompanhem comigo. Deus falando: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Jonas sabia disso. Olha o que Deus está dizendo: olha, se um dia eu falar alguma coisa contra uma nação, e essa nação se arrepender, e eu falar que eu vou destruir, e eles se arrependerem, eu não destruo. Então qual foi o resultado dessa pregação dura de Jonas? Jonas falou: vai ser juízo. Olha aí o que diz a Bíblia, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Acabaram de ouvir esse sermão duro de Jonas, e qual foi a atitude deles? Arrependimento. Arrependimento, eles se arrependeram. Diz mais a palavra de Deus, que o próprio rei trocou seus mantos reais por um pano de saco e sentou no chão no meio da pó e da cinza. Um sermão, irmãos, pequeno, sem amor, só juízo. As pessoas se converteram, se arrependeram. A ideia é que Jonas não foi lá falar com o rei, a notícia chegou lá diante do rei. Se você olhar o versículo 6 aí, chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono e tirou de si as vestes reais, e cobriu de pano de saco e sentou-se na cinza. Alguém foi lá falar com o rei: ô rei, tem uma palavra de juízo para nós aí. E é um tal de Jonas, ele é lá de Israel, daquele Deus que um dia destruiu Sodoma e Gomorra, e ele deu para a gente 40 dias, e o rei decretou um jejum, pano de saco, arrependimento, conversão dos maus caminhos. Quem aqui está ouvindo um sermão pela primeira vez? Primeira vez, você entrou nessa igreja, você nunca escutou um sermão, você nunca escutou a palavra de Deus? Ninguém. Quantas mensagens você já ouviu? Na sua vida? Esse ano? Esse mês? Um sermão só, um sermãozinho de 7 palavras. E uma cidade toda convertida. Um sermão duro, um sermão dizendo que as pessoas vão ser destruídas, e Deus abençoou. O rei ouviu aquela mensagem, decretou aquilo que eles já estavam fazendo, um quebrantamento, e nem os animais podiam comer. Já pensou? Nem água para os animais. E como expressão do arrependimento, pano de saco e cinza. Agora, eu quero destacar com vocês o versículo 9. Olha aí para a sua Bíblia o versículo 9. Versículo 9 diz assim: o rei decreta esse arrependimento, esse quebrantamento, e o versículo 9 diz assim: quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe? Essa é uma declaração de alguém que verdadeiramente está arrependido. Sabe por quê, irmãos?
Quem de fato está arrependido chega diante de Deus implorando misericórdia. Quem verdadeiramente está arrependido chega diante de Deus pedindo misericórdia. Um dia 2 homens foram orar no templo. Um dizia assim: Senhor, eu faço isso, eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. O outro publicano dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecador, Deus. Quem verdadeiramente está arrependido diante de Deus, irmãos, chega diante de Deus sem exigir nada. Os ninivitas não deram uma chance para Deus, como às vezes nós falamos, dá uma chance para Deus. Não, os ninivitas chegaram diante de Deus pedindo uma chance. Muito diferente de que muitos pensam, de que Deus está pedindo uma chance para entrar na sua vida. Que Deus está pedindo só uma chancezinha para você. Alguém que experimenta o verdadeiro arrependimento chega diante de Deus e diz assim, ó, quem sabe o Senhor vai me aceitar? Quem sabe o Senhor vai perdoar os meus pecados? Quem sabe o Senhor pode mudar a minha história? O rei de Nínive não cantou aquela música que às vezes nós cantamos assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Cantei bem para danar, né, Débora? Que história é essa que eu quero de volta o que é meu? Você quer o que? Juízo? Não, queridos. O rei de Nínive está dizendo o seguinte, quem sabe o Senhor se voltará para nós? Você sabia que Deus não tem a obrigação de ser misericordioso? Deus não tem a obrigação de ser misericordioso. Deus disse para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu quiser. É por isso que esse rei aqui chega diante de Deus e diz assim, ó, quem sabe voltará o Senhor. Irmãos, isso para mim é muito especial. Sabe por quê? Tem muitas pessoas acomodadas. E ele indo, Jesus voltando, achando o seguinte, no final da minha vida eu vou dar uma chancezinha para Jesus. Tadinho. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida e chegar no finalzinho, sabe o que eu vou? Aproveitei bem, vou dar uma chancezinha para Jesus. Quem sabe? Eu devo pensar no caso dele. Queridos, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Existem muitas pessoas enganadas pelo próprio diabo, achando que posso viver a vida que eu quiser viver, não tem problema nenhum, e no final eu dou uma chance para Deus. No finalzinho lá, no 45 do segundo tempo, eu vou e dou uma chancezinha para Deus. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Versículo 10, olha só o que o versículo 10 diz. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O decreto do rei era jejum total, bebida e comida não podia, pano de saco e cinza, e conversão dos maus caminhos como demonstração de arrependimento. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É o que Deus viu. Olha para o texto, olha o que Deus viu. Deus não destacou o jejum nem pano de saco e cinza. O que Deus destacou, o que ele viu nos ninivitas foi o quê? A conversão dos maus caminhos. Porque alguém pode jejuar, alguém pode deitar na cinza com pano de saco sem estar arrependido. A maior demonstração do arrependimento é quando alguém converte dos seus maus caminhos. A maior demonstração de arrependimento é quando alguém converte dos seus maus caminhos. Não é quando você canta bonito. Não é quando você gasta tempo jejuando. Isso é bom, cantar bonito, jejuar. Não é quando você gasta tempo lendo a Bíblia. Isso é bom, isso é joia. Mas quando você muda de atitude. Quando há mudança de atitude. E foi isso que Deus viu nos ninivitas. O mesmo Deus que vê o pecado, ele vê também o arrependimento. E Deus sabe quem verdadeiramente se arrependeu. Não tem como enganar Deus. Deus sabe se você se arrependeu um dia ou não. Deus sabe se você tem arrependimento na sua vida ou não. Jonas era um insensível, mas Deus não. E Deus viu o arrependimento. 40 dias de quebrantamento e Deus não destruiu os ninivitas. Antes, Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Eu já falei para vocês em outra mensagem sobre esse arrependimento de Deus.
Esse arrependimento de Deus aqui é quando a Bíblia atribui sentimento humano a Deus. Deus é imutável, Deus não muda. Quem mudou foram os ninivitas. Você que tem que mudar, eu que preciso mudar. Deus não muda. É uma maneira de expressar, de dizer o que Deus não ia fazer mais, o que Ele prometeu fazer, porque quem mudou foram os ninivitas. Deus não mudou. Se Deus prometeu destruir, alguém se arrepende, Deus não vai destruir, não tem por que destruir. O que nós podemos aprender desse texto dessa noite? Eu quero fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, a cidade de Nínive, ela tinha duas opções diante do que Jonas anunciou. Primeiro, rejeitar a mensagem e experimentar juízo. A outra opção era se arrepender e pedir misericórdia. E foi isso que eles fizeram. Agora, coloca aí, Aline, por favor, a próxima projeção aí. Olha o que diz esse texto o que Jesus disse. Projetou? Isso. Olha só o que o Evangelho de Lucas diz. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Nós não sabemos quanto tempo durou esse avivamento ali em Nínive. Se passou para a próxima geração ou não. Provavelmente não, porque os outros profetas condenam Nínive lá mais tarde. Mas essa geração de ninivitas aqui vão se levantar no dia do juízo final para condenar todo aquele que rejeita Cristo como Senhor e Salvador porque não se arrependeu. A pergunta que eu faço para você, e você? Você que está aqui nessa noite, que às vezes já até foi batizado, já fez a sua pública profissão de fé, verdadeiramente você já se converteu dos seus maus caminhos? Nós estamos diante de alguém que é maior do que Jonas, aquele pregador ruim, que pregou sem amor pelas almas, que pregou sem orar pelos ninivitas, e Deus abençoou e usou a vida daquele homem e converteu milhares. Como você está? Como você está? Existe algo que eu preciso alertar. Você está indo e Jesus está voltando. Como vai ser esse encontro? É um encontro inevitável. Não tem jeito, ele vai voltar, você pode pedir para ele não voltar, que ele volta a si mesmo. Como vai ser esse encontro? Você indo e Jesus voltando. A Bíblia diz, eu preciso alertar você, que no juízo final não tem misericórdia. Não haverá misericórdia. Segunda aplicação que eu preciso fazer com vocês nessa noite. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão colocando pregadores num lugar que não é deles. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão exaltando pregadores da palavra de Deus. Falamos em avivamento com foco no pregador. Falamos assim, aquele pregador tal, ele tem a unção. Jonas não tinha unção nenhuma. Jonas não tinha unção nenhuma. E pense no pregador usado por Deus. Sabe por quê, irmãos? O poder não está no pregador. O poder está na palavra de Deus. Como dizia Spurgeon, a palavra de Deus é poderosa. Ela produz fruto mesmo quando os pecadores são os mais pervertidos e quando os pregadores são os mais desmotivados. Às vezes nós colocamos um pregador tal num altar que não é dele, queridos. Perdemos o foco. Achamos que aquele fulano de tal é o ungidão e ele resolve todos os problemas. O apóstolo Paulo disse assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não existe poder nas minhas palavras. Não existe poder nenhuma nas minhas palavras. O poder está na palavra de Deus. Você entendeu isso? Entendeu mesmo, de todo o coração? Que a palavra de Deus é poderosa? Que a palavra que não volta vazia é a palavra de Deus, não é a do pregador? Terceira aplicação que eu quero fazer. Cuidado para você não colocar a sua fé no alvo errado. Eu quero que você dobre a sua atenção agora, porque eu não quero ser mal interpretado. Não quero ser mal interpretado. E se você ficar com dúvida, me procure depois.
Achamos que se um casal que está passando por um problema participar de um encontro de casais, vai resolver o problema. Alguém pode participar de um encontro de casais e não mudar nada. Eu já vi história de alguém que participou, terminou o encontro e pediu o divórcio. Achamos que se o filho adolescente, rebelde, que não quer nada com Cristo, se ele participar de um acampamento, ele vai se converter. Alguma coisa vai acontecer e ele vai. Agora, deixa eu explicar. Eu não sou contra encontro de casais e quero aproveitar e dizer que a nossa igreja está organizando um encontro de casais, dia 6 a 8 de setembro. Aliás, eu sou muito a favor de encontro de casais, de acampamento de adolescentes, disso tudo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você não pode colocar a sua fé no local errado. O Deus que age nas programações é o Deus que age também numa conversa informal. Porque às vezes eu coloco a minha fé dizendo o seguinte: ó, eu estou vivendo uma crise, mas se eu conseguir participar, eu vou ter o meu casamento restaurado. Deus pode usar e tem usado um encontro de casais para abençoar, mas Ele pode usar uma conversa com outro casal, uma conversa com alguém numa palavra assim. Deus pode converter o seu filho, sabe onde? No banheiro da sua casa, lendo a Bíblia. Fica aqui a dica: deixa uma Bíblia lá no banheiro. Vai que ele dá uma diarreia aí, não deu tempo de levar o celular e lá naquele momento lá a Bíblia está lá. Fica aqui uma dica. Deus pode, como disse o Ronaldo Lidório, se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Terceira aplicação que eu quero fazer desse texto, é Deus que converte. Foi Jonas que disse: ao Senhor pertence a salvação. Sabe, irmãos, esse texto mexeu muito comigo estudando para falar com vocês, porque isso me encoraja muito. Se Deus usou um Jonas, que não orou em nenhum momento pelos seus ouvintes, que pregou um sermão de 7 palavras, que só pregou juízo, será que Ele não pode usar a minha vida e a sua? Será que Deus não pode usar a minha vida ou a sua? Isso me encoraja muito a continuar pregando o Evangelho. E se você já entendeu a mensagem do Evangelho, saiba de uma coisa: Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Eu falo isso com a Bíblia aberta. Se você já entendeu o Evangelho, Deus quer usar a sua vida. Mesmo que você não tenha uma eloquência de um grande pregador, mesmo que você não tenha aquela facilidade, abra sua boca. Abra sua boca e leia a Bíblia. Isso me encoraja muito. Nosso papel não é converter ninguém. E se os ninivitas se converteram, eu quero dizer para você, terminando, que o seu esposo também pode se converter. Que a sua esposa pode também se converter. Que o seu filho também pode se converter. Que seu inimigo também pode se converter. Se Deus converteu os ninivitas, Ele pode converter também qualquer pessoa. E pode usar a sua vida para isso. Se coloque diante de Deus. Às vezes nós deixamos de fazer, deixamos de pregar, porque achamos que não somos capacitados. Achamos assim que não temos condições de fazer. Deixamos de falar do amor de Deus para alguém porque achamos assim: eu não sei nem ler direito. Uma das coisas que eu gosto de ouvir é história de conversão. Como fulano se converteu, como o outro se converteu. Conta a história de um homem que convidou o delegado da cidade para participar do culto. Chamou um pregadorzão bom e o pregador não foi. E ele abriu a Bíblia lá na genealogia, tinha ninguém para pregar, ele mesmo pregou.
E ele começou, fulano gerou ciclano e morreu, fulano gerou ciclano e morreu, fulano gerou ciclano e morreu. No final, o delegado convertido. Como assim? Todo mundo morreu, eu vou morrer também. Eu quero acertar minha vida com Deus hoje. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. A palavra de Deus é poderosa. O poder não está no pregador. O poder está na palavra de Deus. Vamos orar?